E agora vem aí os nossos legendários. Estou muito feliz com isso, acredito que toda a igreja esteja, porque eu vejo esse movimento, um movimento que veio para ficar e para levantar homens fortes, homens de honra. Amém? Deus os abençoe. Amém? O Legendários não é uma religião, não é uma seita, não é uma igreja, é só um movimento que visa resgatar homens e levá-los ao propósito de Deus, ao propósito do Senhor. E o que a gente faz ali é subir a montanha. Subimos a montanha para buscar a face do Senhor. E lá na montanha os homens são impactados pela presença de Deus. Não é obrigado você ir, né, mas eu incentivo todos os homens a irem. Né? Talvez você possa dizer assim, mas eu não tenho condições físicas. Realmente você precisa melhorar suas condições físicas para poder subir. Né? É bom que você faça academia, que você se esforce para ter uma boa condição física, porque realmente não é simples subir. Mas um senhor hoje de 74 anos concluiu. Homens extremamente obesos, mas muito obesos, subiram e concluíram. Né? Então não há desculpa. Né? Lá Deus fala de forma abundante. Hoje o encerramento, a recepção dos legendários, presta bastante atenção. Subiram 260 homens para se tornarem legendários. Nenhum desistiu, ninguém baixou. 260 homens. Muitos receberam Jesus na montanha. Muitos foram libertos de vícios. Ali, aceitaram Jesus, foram batizados. Fora os 260 homens, mais de 300 homens para servir. Todos legendários já, para servir. Nós estávamos com quase 600 homens na montanha. Todos quebrantados e chorando na presença de Deus. Se isso não é avivamento, eu não sei o que é. Está se aproximando de 200 homens pelo mundo. 200 homens pelo mundo. 200 mil homens pelo mundo. Para você ter uma ideia, todo pastor sabe que o mais difícil de se convocar e reunir são homens. Chama para oração, tem muitas mulheres. Culto das mulheres é cheio, tem comida. Culto dos homens... Semana passada, o culto dos homens tinha só mulheres. Tô brincando, tinha homens também, mas tinha mais mulheres. É muito difícil convocar e reunir os homens. Para a subida da montanha, nós durante 21 dias jejuamos e oramos. E todos os dias temos reuniões com mais de 300 homens orando juntos. Deus está fazendo uma grande coisa. E nós hoje os novos legendários foram recepcionados numa igreja aqui da nossa cidade, e o pastor dessa igreja, ele disse assim, que ouviu um profeta dizer, o mesmo profeta que profetizou que eles comprariam o templo, um templo grande aqui na cidade, e eles não tinham dinheiro, eles compraram. Esse profeta disse assim, olha, vai haver um grande avivamento no Brasil, e vai vir através dos homens da montanha. Foi assim a profecia. E eu quero profetizar e declarar que isso é uma verdade sobre nós. Eu queria que você acreditasse nisso. Os legendários não têm reuniões semanais, não é uma igreja. É apenas um movimento que busca resgatar homens, retirá-los de uma vida medíocre, fora dos caminhos do Senhor. Amém? Então, eu quero que você compreenda isso. E você, mulher, vocês são as nossas melhores marqueteiras. Ajude a incentivar o seu marido a ir, porque os solteiros vão estar mais preparados para o casamento, os casados vão estar mais preparados para os seus casamentos. E eu quero dar a oportunidade deles falarem um pouco sobre o que aconteceu. O vídeo está no ponto? Não? Tá, daqui a pouco a gente põe. Quem quer falar? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu não fui lá, graças a Deus, eu não tenho hoje um problema de saúde na nossa família. Família abençoada nesse sentido, então eu fui lá buscar uma maior intimidade com Deus, melhorar o meu relacionamento, enfim,
estar mais próximo, aquecer o meu coração, aquecer o meu espírito. Eu já falei aqui outra vez que eu sou cristão tem 20 anos e continuo participando muito pouco. E fui lá para isso, para buscar uma maior intimidade com Deus. E gostei demais, recomendo a todos, os homens a fazer, as mulheres a fazer o marcha. Inclusive hoje lá, dá uma dica aí, teve 2 pedidos de casamento lá no Retorno do Legendários. Então, se alguém quiser casar aí, está com o namorado enrolando faz tempo, manda ele para o Legendários que vai dar certo. Mas foi muito, muito forte para mim. Cresci demais em entendimento e conhecimento das coisas de Deus. Foram 4 dias orando, louvando, em comunhão com os irmãos. E foi muito especial. A gente vive numa sociedade que prega o pai, a masculinidade, como uma coisa que não necessariamente é o propósito de Deus. É aquele pai que só é o provedor da casa, que só tem que trabalhar e dar o dinheiro e é isso. E às vezes passa o tempo dos filhos, não vê o filho crescer, terceiriza a educação dos filhos para a esposa. E lá a gente é lembrado de muita coisa. Dessa importância de ser sim o provedor da casa, mas também de participar de todas as responsabilidades do lar, de todas as responsabilidades da educação das crianças. Os homens são muito fortalecidos para buscar a Deus, mas também para buscar o que é ser homem perante Deus. Então era isso que eu tinha para compartilhar. Obrigado. Arru! Glória a Deus, boa noite igreja, graça e paz. Aqui. Graça e paz. Então, para mim também foi uma bênção, foi algo sobrenatural que acontece ali na montanha. Eu tinha até um professor que, eu não sei, eu acho que ele é até ateu, mas ele pesquisava muito os solos da montanha, e ele falou, cara, a montanha é espiritual. Ele era carioca. É espiritual, e ele tem cheio de premiações e tal. Então até aquele cara já notou que montanha é diferente, né? E realmente é diferente. Foi realmente um processo muito mais espiritual. Claro que a parte física a gente que nem o Daniel falou, é importante a pessoa estar bem preparada, mas eu não estava nada preparado para isso. Eu estou com um filhinho mais novo, antes até estava conseguindo fazer um pouco mais academia, estava 8 meses praticamente sem academia, e foi em Deus mesmo, foi em Deus, foi espiritual, foi totalmente espiritual, foi na fé mesmo. E os desígnios, eles acontecem realmente por meio de um processo. Todo o processo do desígnio, daquilo que Deus tem chamado para vocês, para cada um de nós, é um processo. Lá o que acontece é uma compressão, uma intensidade muito maior desse processo. E a gente consegue ter um pouco mais de clareza daquilo que Deus quer para nós. E Deus realmente trabalhou muito em mim, principalmente essa questão como pai, como o Álvaro falou, como eu preciso melhorar como pai, como esposo, como chefe no meu trabalho, como tudo. Eu preciso melhorar em tudo. Mas não vai ser pela força do braço, vai ser por Jesus, né? Vai ser pelo Espírito Santo. E é isso. Eu acho que vale muito, muito, muito a pena mesmo. Acho que para cada um de nós, a gente fazer isso, né? Participar de movimentos como esse que intensificam esse processo, que dão mais clareza da presença de Jesus em nossa vida e daquilo que Ele quer como propósito de cada um de nós. Em nome de Jesus. Obrigado, igreja. Amém. Graça e paz, igreja. A montanha, para mim, ela foi um desafio muito grande. A minha montanha mesmo, ela começou há quase um ano. Em outubro do ano passado, eu sofri um acidente no qual eu poderia ter perdido a minha vida. Foi centímetros de distância ali que separou uma ida para Cristo mais cedo. Mas a graça de Deus, ela é abundante sobre as nossas vidas. E
E desde então eu não fiz esforço físico de nada. Eu parei, eu não jogava mais bola, que era algo que eu gostava muito. Não pratiquei nenhum tipo de atividade física. Era só casa, serviço e igreja, casa, serviço e igreja. E a gente entra nessa rotina e o Legendários ele é para isso, é para tirar esses homens do comodismo dele, dessa vida medíocre que a gente vive muitas das vezes, que a gente não levanta de madrugada para orar, que a gente não se posiciona, que nós não assumimos nossos papéis como os homens de verdade. E não só isso, né? No meu acidente eu entendi que Deus ele tinha iniciado um propósito na minha vida. Esse propósito era uma cura interna aqui dentro do meu coração, que foi gerada desde o ventre da minha mãe. Meu pai ele me rejeitou, ele falou que minha mãe podia me matar, que eu não era filho dele. Enfim, minha mãe me criou praticamente sozinha, eu e meu irmão. E isso em mim gerou muito trauma na parte de unidade, né? Eu sempre entendi que eu poderia chegar mais longe sozinho, que pela força do meu braço e das minhas pernas eu poderia ir mais além, ir mais longe, só que não é assim que funciona. Deus ele é um Deus de amor, de honra e de unidade, que é isso que o Legendários ele prega. E nessa subida da montanha eu entendi o porquê do acidente, eu entendi o porquê de eu ficar 3 meses sem colocar um pé no chão, eu entendi porque que ele tinha começado aquele projeto na minha vida desde então. Quando eu vim para esse ministério, a minha oração para Deus era que eu pudesse ver Deus sobre todas as coisas, em todas as coisas. E quando você sofre um acidente, não é fácil, né? Eu atravessei um pare e veio um ônibus em alta velocidade e me pegou de cheio. Pegou na lateral do meu corpo, onde eu quebrei a cabeça do meu fêmur. Quebrei em 2 lugares. Fiquei 4 dias internado na Santa Casa. Não conseguia mexer a minha perna. Eles imobilizaram, falaram que provavelmente eu ia passar por uma cirurgia. E fiquei 4 dias, eu falei, Deus está nas suas mãos. Eu falei para o Senhor que eu quero ver o Senhor em todas as coisas e eu quero ver o Senhor nisso também. E os 4 dias passaram, entrava médico, saía médico, eles falavam a mesma coisa. A gente está esperando um especialista analisar o seu caso para a gente ver se vai fazer cirurgia ou não. No 4º dia, eu já estava de jejum, pronto para ir para a mesa de cirurgia. Entrou o médico, ele falou assim, Leandro, você não vai precisar mais fazer cirurgia, pode se arrumar que você vai para sua casa. E fazer um tratamento conservador, então eu não podia colocar o pé no chão. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu falei, eu era uma pessoa muito ríspida, muito dura de coração, eu não aceitava ajuda de ninguém, uma carona eu não aceitava, eu preferia pegar um ônibus, andar 2 horas de ônibus do que aceitar uma carona que ia demorar 20 minutos. E lá no hospital, nesses 4 dias, eu tive que depender 100% de pessoas, das enfermeiras, dos médicos. Eu não conseguia colocar o pé no chão, eu tinha que tomar banho deitado numa maca, a pessoa tinha que tirar minha roupa e me dar banho. Chegando em casa, minha família tinha que cuidar de mim. Então foi 3 meses que começou o processo na minha vida. E a subida no Legendários, ela falou muito a respeito da união, que eu precisava ser transformado nisso, e que eu precisava liberar perdão na vida do meu pai. O meu sonho, desde pequeno, foi sempre constituir uma família. E isso estava sendo bloqueado. Isso estava me barrando de construir uma família debaixo da vontade do Senhor. Então a montanha ela fez com que eu fosse ao meu extremo, onde eu não tinha mais força nos meus braços, nas minhas pernas. E eu em nenhum momento eu entreguei meu bastão, em nenhum momento eu entreguei minha mochila. Eu continuei caminhando e falei, Deus, se for para me chegar lá, eu quero chegar sozinho, não sozinho com as minhas pernas, mas sim dependendo do Senhor e da minha família. E, inclusive, o Legendários, a primeira coisa que eles te fazem é te colocar dentro de uma família. E dentro daquela família você vai depender daquelas pessoas. Então, em todo momento, Deus falou no meu coração que eu precisava ser liberto nessa parte. Então, o que mais trabalhou em mim, e hoje eu posso falar que eu sou liberto, é nessa parte. Que eu liberei a vida do meu pai. Meu pai, inclusive, ele é dependente químico, né? Ele é morador de rua. E
E lá no monte Deus falou que eu precisava ajudar ele, que eu precisava reativar o meu laço paternal com ele. E a palavra de Deus ela é bem clara, a gente tem que honrar os nossos pais para a gente ser próspero na terra. Então é isso que eu tenho que fazer. Então a montanha ela nos ensina a ser pessoas melhores, homens melhores, a renunciar a coisas que a gente tem guardado no nosso coração, às vezes no íntimo, muitas das vezes. Amém? É isso. Eu ouvi algo aqui que aconteceu ali na montanha, que nós somos comprimidos, a parte física, a parte mental e a parte espiritual. Eu sou casado há 25 anos. E durante esses 25 anos, eu fui um babaca, um irresponsável, um fútil com a minha família. Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu acordo com a Melissa em oração. Há exatos 15 anos, eu estava na UTI do Proncor, em coma por 3 dias. Quando eu abri os olhos, eu vi esse senhor aqui, Sérgio Arfucci, me dando uma Bíblia e falando assim: Deus está te dando uma outra oportunidade. Sepse, choque séptico, coma, infecção generalizada. Passado alguns anos, eu estava num congresso médico, uma situação muito delicada, onde eu queria abandonar a minha vida. Eu estou num hotel em São Paulo, e eu abro a porta, e esse infeliz está lá. Ele deixou de ir para Brasília, a gente se encontrou no aeroporto, e eu abro a porta de um hotel, num congresso em outra cidade, e ele está lá. Ele me convida para ir nesse Legendários. Não adianta você estar preparado fisicamente, não resolve nada. Eu estava fazendo academia 3 vezes por semana, estava nadando, não resolve nada. Você é moído de uma maneira que você pensa em desistir. Muitas vezes, o que não me deixou desistir foi a minha família. E lá é o lugar onde o homem sabe o seu lugar de homem dentro de uma família. Não adianta você ter sucesso profissional, financeiro, resolve nada se sua família, se você perder sua família. Então, assim, incentivo que todos aqueles homens que querem deixar de ser um cara babaca e passar a ser um homem de verdade e fazer aquilo que é correto, faça o Legendário. Quando a gente faz o certo, todo mundo sai ganhando. A sua família, a sociedade, a igreja, todos vão sair ganhando. É fácil abrir mão de alguma coisa? Claro que não. É só uma questão de decisão e de fé, que é algo que eu já tinha perdido há muito tempo. Melissa, 25 anos de oração. Finalmente, Deus tocou.
finalmente. Não desista. Não conheço mulher mais firme que a Melissa. Não conheço alguém que tenha se sacrificado tanto pela sua família como a minha esposa fez. Ela está pagando um preço e pagou um preço altíssimo. Nós vamos viver agora, como família, os melhores momentos de nossa vida. Amém? É isso. Ahô! Não tem como explicar, meus irmãos. É algo muito, muito forte. Muito forte. O que a gente passa ali é uma virada de chave tão poderosa na nossa vida que não tem como explicar. Eu sou pastor, filho de pastor, neto de pastor. Algumas pessoas dizem até assim, não diz que você é pastor há tanto tempo, como que uma montanha, 3 dias pode... Eu digo sim. Eu fui completamente transformado naquela montanha. Transformado dentro de mim, nas minhas decisões, na minha firmeza. A gente faz coisas ali que são impossíveis serem feitas, só com a ajuda de Deus. Por isso que ele falou, não adianta ter força. Tem horas ali que é impossível. Tem horas que eu falei assim, esses caras são malucos, eles querem matar a gente. E aí, eu falei, é Deus que está querendo matar a nossa carne. E aí, eu falava assim, é só mais um passo. E depois que eu saí de lá, meus irmãos, desculpa estar prolongando, exatamente um mês depois, a minha casa pegou fogo. Se fosse antes, eu seria um frouxo. Eu teria culpado as outras pessoas. Teria culpado o pastor, o bispo, o condomínio. Mas na hora que eu vi aquele fogo pegando na minha sala, eu falei, foi para isso que Deus me preparou. Eu abri a porta, falei, Ana, tira as crianças daqui. Tirei as crianças, apaguei aquele fogo. Nós ficamos 2 dias na UTI, porque inalamos muita fumaça. Depois que o fogo apagou, tinha tanta fumaça dentro do apartamento que eu não conseguia ver nada. Eu estava respirando aquela fumaça, eu não sabia para onde ir. Eu tomei um tombo, eu não vou mostrar para vocês, senão vocês vão ver o meu físico, que é muito bonito. Eu tenho uma marca até hoje. Já vai para lá sei quantos meses, eu tenho uma marca aqui. Eu falo, essa marca não vai sair. E ela, quando eu olho no espelho, bispo, é um L. Não estou idolatrando o movimento, não. Eu estou dizendo para você que Deus falou assim, eu te preparei para ser um homem de verdade. Eu te forjei para ser um homem de verdade. Você está aqui comigo? Está aqui comigo? Você é forjado pelo Espírito Santo para saber a sua posição e parar de culpar os outros e assumir as suas responsabilidades. E fazer aquilo que precisa ser feito com amor, com honra e unidade, que é o que significa Ahu, amor, honra e unidade. Então, incentive o seu marido, incentive o seu namorado, incentive o seu filho, a partir de 18 anos, para estarem subindo a montanha. A próxima subida é em novembro, dia 20 de novembro, amém? Tem tempo para se preparar, não é um valor fácil. O custo de algo como isso é muitíssimo alto, porque tem seguro de vida, porque é muita coisa que tem que ser feita. Só quem serviu aqui sabe qual é a estrutura que é levada por trás, para salvar uma pessoa, retirar, extrair uma pessoa. Então, por favor, entenda isso. Se prepare, participe. Amanhã nós vamos ter uma reunião e provavelmente vai ser liberado um link para que você possa fazer inscrição. Vai ser liberado apenas para os legendários. Eu vou enviar no grupo dos homens. E se você desejar, faça a sua inscrição e vá conosco para a montanha em novembro, em nome de Jesus. E mais um convite, meu irmão. Nós temos reuniões mensais de oração. Você nunca viu isso. A gente vai na frente do aquário. Mais de 300 homens orando pela cidade, de joelhos.
Uma vez no mês, porque nós não somos igrejas. E é um horário que não tem. A gente coloca no horário para que não conflite com nenhuma agenda de nenhuma igreja, porque nós não queremos tirar ninguém da igreja. A primeira segunda-feira do mês às 4h45. Você também é meu convidado. Não precisa ser legendário para estar nessa oração. Se você quer sondar e ver se isso não aceita, se esses caras não são malucos, você vai ver que lá só se fala de Jesus. Nós oramos pela cidade, pelas nossas famílias, pelas nossas esposas, pelos nossos filhos. Amém?